O açúcar escondido que está travando o seu metabolismo e você nem imagina. A maioria das mulheres que me procuram no consultório, elas juram que quase não consomem açúcar. Elas dizem que só adoçam café, que evitam sobremesas, que trocam refrigerante por suco natural e ainda assim seguem cansadas, com o corpo travado, o peso parado e elas têm aquela sensação de que nada funciona direito. A questão é, o que ninguém percebe é que o açúcar que mais engorda e inflama o corpo é justamente aquele que parece inofensivo, que é o açúcar do dia a dia, que está ali, escondido nos alimentos que você acredita que são saudáveis. Esse açúcar silencioso, ele não vem em forma de sobremesa, não. Ele vem disfarçado dentro do seu café da manhã, do seu pão integral, do iogurte light, do molho pronto que você usa para temperar sua salada. Ele está em praticamente tudo e é exatamente por isso que ele passa despercebido. Quando esse açúcar entra no seu corpo, ele vai disparar um pico de glicose no sangue. Glicose é açúcar. E em seguida, com o pico de glicose, quem vem? O pico de insulina. Você resolveu comer um pão ou uma tapioca pura no café da manhã? Pronto, subiu o açúcar no sangue. Quando você coloca açúcar no fogo, o que acontece? Ele vai caramelizar. No sangue, ele vai fazer uma coisa parecida. Ele vai glicar, que é o que gera inflamação. A glicose sobe e a insulina sobe junto. E naquele momento, o seu corpo entende que precisa guardar energia. Traduzindo, ele para de queimar gordura e começa a armazenar essa gordura. Então esse excesso de açúcar vira gordura, vai te engordar. Ninguém emagrece com insulina alta. Mesmo que a sua refeição pareça leve, esse processo ele vai acontecer de uma forma silenciosa. E é por isso que muitas vezes você sente que você engorda do nada, mesmo comendo pouco. Mas vocês estão entendendo que não é do nada? E esse açúcar, ele não afeta só o seu peso, ele bagunça o metabolismo como um todo. Quando a glicose ela vai ficar alta repetidamente, as células vão começar a ficar resistentes à insulina. E aí surge o que chamamos de resistência à insulina. É como se seu corpo ficasse surdo ao próprio sinal de energia. E quanto mais ele tenta equilibrar, mais insulina ele vai liberar. Se você come muito açúcar, muita glicose é liberada, a insulina sobe. E mais gordura vai ser estocada. E mais fome você vai sentir. Agora o mais curioso é o seguinte, que esse ciclo ele não tem a ver só com o que você come, mas também com a frequência com que você come. Essa ideia de comer o tempo todo, de 3 em 3 horas, vai manter a sua insulina constantemente ativada. Você come carboidrato, sobe insulina. E uma insulina alta o tempo todo significa um corpo que não consegue acessar a própria reserva de gordura. É como se o corpo vivesse em um modo de guardar e nunca em um modo de queimar. Por isso que você se sente cansada, sente inchaço, sente sono após o comer o tempo todo e a necessidade quase incontrolável daquele docinho no final da tarde. Isso não é falta de disciplina, isso é biologia. E o pior, nem todo açúcar tem gosto de doce. O corpo ele vai reconhecer muitos alimentos como açúcar, mesmo que você não perceba. Farinhas, pães, biscoitos integrais, suco de frutas, até a fruta em excesso. Tudo isso vira glicose no seu sangue, que é açúcar. E quando a glicose sobe rápido demais, o seu cérebro ele vai sentir um pico de prazer. Aquela sensação boa de alívio, seguida logo depois por uma queda de energia e vontade de comer de novo. É o famoso ciclo do açúcar. Ele rouba sua energia, inflama suas células e vai sabotar aí o seu humor. Eu mesma precisei entender isso na prática. Durante muito tempo, eu acreditava que por não comer sobremesa todo dia, eu estava livre daquele problema. Até perceber que aquele pão com mel no café da manhã, aquele suco natural no almoço e aquele iogurte zero gordura, isso era exatamente o que deixava o meu metabolismo bagunçado. Me sentia cansada, inchada, sem foco. Então eu precisava ajustar a base. E é por isso que eu sempre digo, não é sobre cortar o açúcar, é sobre entender como ele age dentro do seu corpo e o que é que tem açúcar. Quando você começa a equilibrar esses picos, algo mágico acontece aí. O seu corpo ele deixa de depender do açúcar para ter energia e começa a usar a gordura corporal como combustível. É isso que tem que acontecer. Aí sim, você acorda com mais disposição, o seu raciocínio fica mais claro, a fome diminui e o emagrecimento começa a fluir naturalmente. Isso aí é o que eu chamo de um metabolismo inteligente. Um corpo que aprendeu a trabalhar a favor de você e não contra. Então, para chegar lá, o primeiro passo é justamente você identificar onde o açúcar se esconde. Primeiro você vai começar a aprender a ler os rótulos. Tudo que termina com ose é açúcar. Glicose, frutose, sacarose, maltose, isso é açúcar. Molhos prontos, cuidado. Granolas industrializadas são cheias de açúcar.
pães, mesmo light, iogurtes, tudo isso pode conter açúcar disfarçado. E não se engane com adoçantes artificiais ou aqueles ditos naturais. Xilitol, eritritol, mel, açúcar mascavo, todos eles vão continuar mandando o mesmo recado para o seu corpo: armazenar energia. Eles vão manter o vício e vão atrapalhar a reeducação do seu paladar. Aí você pode estar se perguntando: mas eu vou precisar viver sem prazer para emagrecer? Não! A ideia não é você eliminar o açúcar, é você ajustar a quantidade e horário que você vai usar. E o melhor caminho para isso é você ensinar o seu corpo a não depender dele. O seu corpo não vai precisar dele para funcionar. Quando você organiza os seus horários de refeições, quando você come comida de verdade, com boas proteínas e gorduras naturais, isso sim, quando você dá também um intervalo adequado entre as refeições, aí sim você vai reduzir naturalmente a necessidade de açúcar. O seu corpo ele vai se adaptar, o seu paladar ele muda. E aquele café ali, ó, sem adoçante, que antes parecia impossível, como você vai começar a perceber, isso aí vai te dar gosto de liberdade. Outro ponto essencial é cuidar do seu intestino. E você já começa cuidando do intestino aqui, ó, com a alimentação. O intestino é o grande maestro da saciedade, do seu equilíbrio metabólico. Quando o intestino está desequilibrado, cheio de bactérias desequilibradas que vão se alimentar do açúcar, o cérebro recebe sinais de que ele precisa de mais doce. É um ciclo bioquímico, não é psicológico. Por isso, quando você reequilibra essa flora intestinal, essa é uma das estratégias mais poderosas para reduzir aquele desejo por açúcar sem sofrimento, quando você reequilibra a microbiota do seu intestino. E sabe o que é mais bonito de você ver nisso aí? Quando a mulher ela começa a fazer esse ajuste de alimentação, de rotina, de horário, do horário que come, ela volta a sentir o próprio corpo respondendo. O inchaço diminui, o sono melhora, a ansiedade ela reduz de uma forma assim gritante. A pele vai ficando mais viçosa. É como se o corpo realmente voltasse a funcionar. Não é mágica, não é fisiologia. É o seu organismo voltando a funcionar como ele foi feito. Ajustar o açúcar aí, ó, no seu dia a dia não é castigo. É você se libertar, você parar de se depender, de ser viciado nisso aí. É um momento em que você começa a assumir o controle da sua energia, da sua fome, da sua saúde, adequando a sua rotina, o horário que você come e o que você come. O açúcar, esse excesso de açúcar, esse desespero, é um sintoma de desconexão, a desconexão entre o que o seu corpo precisa e o que você oferece para ele. Quando essa comunicação aí volta a fluir, o resultado começa a aparecer. Você vai sentindo mais leveza, mais clareza, mais bem-estar. Agora que você entendeu que esse açúcar que é dito como normal é o verdadeiro sabotador silencioso, chegou a hora de você descobrir, ó, como ajustar tudo isso sem sofrimento. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o seu corpo ele é extremamente inteligente, ele vai se adaptar a tudo que você fizer de uma forma assim repetida, ele vai começar a se adaptar. Se você acostuma o corpo a receber açúcar o tempo todo, ele vai pedir isso constantemente. Mas se você começa a mudar os sinais, ele vai responder muito rápido. E aí que mora a boa notícia. Você pode reeducar o seu metabolismo e o seu paladar, e isso vai acontecer aí, ó, em poucos dias. Nos primeiros dias de ajuste aí é normal sentir uma certa irritabilidade, uma leve dor de cabeça, ou até aquela sensação de que você precisa de algo doce. Isso aí não é fraqueza, é justamente o seu corpo se desintoxicando de um estímulo químico que ele recebe todos os dias. A dopamina, que antes era liberada a cada colher de açúcar, começa a se equilibrar. O seu cérebro começa a encontrar prazer em outras coisas. No sabor real dos alimentos, na sensação de leveza depois das refeições, no corpo desinchando, na energia voltando. Mas para isso você precisa dar ao seu corpo os nutrientes certos. Não adianta apenas tirar o açúcar e não nutrir o organismo. A falta de energia que muitas mulheres sentem nesse processo de mudança vem de uma alimentação errada, pobre em proteínas e em gorduras boas. O segredo é justamente substituir o açúcar por alimentos que realmente sustentam. No seu café da manhã, por exemplo, troque o pão e o suco por ovos e uma gordura boa, como azeite ou castanhas. Isso dá saciedade, mantém a sua glicose estável e faz com que essa vontade de doces desapareça, porque você está aumentando a quantidade de proteínas no seu dia. Outro passo essencial que eu falo é organizar o relógio interno. Comer fora de hora é justamente uma das maiores causas desse desequilíbrio hormonal. Toda vez que você vai ficar beliscando, mesmo que de pouco em pouco, o seu corpo vai entender que precisa trabalhar de novo, liberar insulina, digerir, armazenar. Quando você dá intervalos reais entre as refeições, o corpo consegue respirar, usar a gordura como fonte de energia e equilibrar os hormônios. E é por isso que o jejum intermitente, quando ele é feito da forma certa, pode ser um grande aliado. Ele não é uma punição, é um descanso metabólico. Você não precisa começar com jejuns longos. Comece simplesmente jantando mais cedo e tomando café um pouco mais tarde. Quando você perceber, você já vai estar completando ali 12 horas de intervalo de jejum natural. Esse pequeno ajuste já reduz a inflamação crônica, melhora essa sensibilidade à insulina, vai ensinar o seu corpo a produzir energia de forma estável. E sabe o que acontece depois?
você vai acordar com mais disposição, dorme melhor, sente a barriga desinchar. Além disso, tem um ponto aqui que quase ninguém fala. O açúcar ele altera essa microbiota intestinal. As bactérias do mal se alimentam do açúcar. Quanto mais açúcar, mais elas crescem, mais vontade de comer doce você sente. É um ciclo que se retroalimenta. Quando você começa a consumir mais fibras, mais vegetais, mais proteínas, mais alimentos da natureza, anti-inflamatórios, o intestino se reequilibra e essa vontade de doce naturalmente vai desaparecendo. É o seu corpo se libertando. Outro segredo para vencer o vício do açúcar é equilibrar os minerais, magnésio, cromo, zinco. São cofatores fundamentais do metabolismo da glicose e ajuda a controlar o apetite e a ansiedade. O magnésio, por exemplo, participa de mais de 300 reações no corpo e tem um efeito calmante natural. Já o cromo melhora a sensibilidade à insulina, reduz a vontade de doce. O zinco regula hormônios, melhora a resposta metabólica. Esses 3 minerais juntos são como uma força-tarefa aí contra esse descontrole alimentar. Quando o corpo está nutrido, ele não precisa gritar por açúcar. E tem mais, o sono também é determinante. Uma noite mal dormida aumenta os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que por sua vez vai estimular o quê? Vontade de carboidrato, de doce. Então se você quer realmente ajustar esse açúcar, você tem que dormir bem. O sono é tão importante quanto cuidar da alimentação. E lembre-se, o corpo descansado ele faz escolhas melhores. Quando a mulher ela começa a fazer esses ajustes, ela não só emagrece, ela desinflama. Para você emagrecer de verdade, você tem que desinflamar, que é essa diminuição dessa inflamação crônica. O açúcar é um dos maiores gatilhos inflamatórios que existem. Ele vai alterar a comunicação entre as células e vai sobrecarregar o fígado, o intestino até o cérebro. Então reduzir o açúcar não é questão de estética, é uma decisão de saúde. E você não precisa de vontade infinita, você precisa de estratégia. Você precisa entender que o seu corpo, ele precisa criar uma rotina que trabalhe a seu favor. O equilíbrio vem quando você tira o corpo dessa confusão química e devolve para ele o que ele entende como natural, que é comida de verdade. Quando você domina isso, a relação com a comida muda completamente. O prazer deixa de estar no doce e passa a estar no bem-estar. Você come, se sente bem, acorda leve, dorme em paz. Esse é o verdadeiro resultado de um corpo equilibrado. E se você quiser aprender o passo a passo para ajustar o seu metabolismo e reduzir o açúcar de forma prática, clica nesse link aí, que lá você vai encontrar toda a minha plataforma, com programa de desinflamação, com várias aulas para você entender como organizar a sua rotina. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar a sua saúde, mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.